Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero contar para vocês uma das histórias mais fascinantes do povo de Israel. A construção e a destruição do Templo de Jerusalém. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo e fique comigo até o final desse vídeo, porque essa história vai te surpreender. Essa história começa há mais de 1000 anos antes de Cristo. Davi, que foi pastor de ovelhas, conseguiu vencer um dos maiores inimigos de Israel, Golias. Davi se assenta no trono para ser um dos maiores reis de todos os tempos de Israel. Um dos maiores desejos que Davi tinha, sem dúvida alguma, era de construir e dedicar um templo a Deus. Davi deixou esse desejo muito claro perante as pessoas. Embora ele tivesse esse grande desejo, não foi dado esse privilégio a ele por no mínimo 2 motivos. O primeiro motivo é que Deus deixou claro que havia sangue nas mãos de Davi. Davi era um guerreiro, por isso ele não pôde dedicar a construção do templo. O segundo motivo era o seguinte: havia muitos inimigos ao redor de Israel. Davi tinha que dedicar muito do seu tempo e muito da sua atenção a questões de guerra. Então Davi ficaria um pouco perdido entre a dedicação da construção do templo e a dedicação da guerra. Então não foi dado esse privilégio a Davi, mas esse privilégio foi passado ao seu filho chamado Salomão, que seria o terceiro rei de Israel. Após a morte do rei Davi, Salomão assume o trono para ser o terceiro rei de Israel. Coube a ele a tarefa e a incumbência de construir e dedicar um templo a Deus. Ao contrário do seu pai Davi, que no período dele teve muitas guerras entre os seus vizinhos, no período do reinado de Salomão, Israel desfrutava de uma grande paz. Algo que possibilitou e privilegiou para que Salomão pudesse dedicar o templo à construção e à sua efetivação. Salomão foi um rei muito sábio e, utilizando da sua inteligência, ele pôde colher muitos benefícios em questões políticas e diplomáticas, principalmente quando ele firmou uma aliança com o Irão, rei de Tiro. Essa aliança possibilitou para Salomão que ele conseguisse muitos recursos para a construção do templo. Não só isso, muitos trabalhadores, engenheiros e artesãos vieram acerca dessa aliança que ele fez com o Irão. Essa aliança foi um dos fatores mais importantes para a construção do templo. Salomão se mostrou ser um político, um diplomata de primeira, beneficiando Israel e principalmente para a construção que viria a ser o primeiro templo de Jerusalém. Depois que essa aliança foi firmada, a construção do templo se iniciou. E no ano 957 a.C., o primeiro templo de Jerusalém foi construído, erguido, finalizado e inaugurado por Salomão. Passados-se alguns anos após a construção e inauguração do templo, Salomão, que era o terceiro rei de Israel, vem a falecer. Depois da morte de Salomão, vários problemas políticos começou na nação. Devido a esses problemas, as 12 tribos de Israel, que formavam uma única nação, se dividiu em 2 partes. Essa divisão ficou conhecida como os 2 reinos de Israel, Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte ficou com 10 tribos e a sua capital foi Samaria. O Reino do Sul ficou com 2 tribos e a sua capital foi Jerusalém. No ano 722 a.C., o Império Assírio surge como uma grande potência mundial. Eles se dirigem até o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e que eles eram constituídos de 10 das tribos de Israel. Eles invadem Samaria, conquistam aquele local e fazem todos ali cativos. Depois que os assírios conquistam o Reino do Norte, várias pessoas vão morar ali em Samaria. Havia vários casamentos mistos que aconteceram e também aconteceu muito do sincretismo religioso, ou seja, houve uma mistura de religiões em Samaria. E devido a esses 2 fatos, o povo do Reino do Sul, que seriam os judeus, nunca mais queriam aceitar os samaritanos como parte do seu povo. Essa disputa foi tão grande que até nos dias de Jesus, os samaritanos eram odiados dos judeus. Mais de 130 anos havia se passado desde que os assírios haviam conquistado o Reino do Norte. O ano agora é 597 a.C. E uma grande potência chamada Império Babilônico surge e eles invadem Jerusalém em 2 ocasiões.
A primeira invasão aconteceu no ano 597 a.C. e a segunda invasão aconteceu no ano 586 a.C. Eles destruíram Jerusalém, destruíram o templo que foi erguido por Salomão e levou todo o povo cativo. O primeiro templo, que foi construído por Salomão no ano 957 a.C., agora é completamente destruído no ano 586 a.C. pelo Império Babilônico. O povo vai ficar por 70 anos em cativeiro babilônico. Até que no ano 539 a.C., o Império Persa surge, derrotam os babilônicos e o rei Ciro dá liberdade para que o povo de Israel retornasse para Jerusalém. Sobre 3 líderes é importantíssimo esse período para que você possa compreender. O primeiro líder que teve grande importância nesse período é chamado de Zorobabel. Zorobabel teve a incumbência de reconstruir o primeiro templo de Salomão que foi destruído. Essa reconstrução aconteceu no ano 516 a.C. 2 líderes surgem depois de Zorobabel. O primeiro deles foi Esdras, que foi um copista e escriba da lei. A ele foi dado a tarefa de retornar com o povo e ensinar a lei ao povo. Depois de Esdras, um outro nome importantíssimo como líder na nação de Israel surge, Neemias. A Neemias foi dado a tarefa de retornar com o povo e também de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, para que Jerusalém ficasse protegida dos seus invasores, das nações vizinhas, que muitas vezes tirava a paz da nação. O ano é 37 a.C. e quem aparece agora em cena é Herodes, que ficou conhecido como Herodes o Grande. Herodes foi um governador muito cruel. Entre as suas crueldades, ele foi capaz de matar uma das suas esposas e 3 dos seus próprios filhos. Ele teve um grande jugo muito pesado sobre a nação de Israel, em que cobrava muitos impostos injustos e muitas vezes também Herodes mandava matar líderes judaicos. Herodes foi visto pela nação como uma das pessoas mais cruéis de todos os tempos. Apesar de toda essa crueldade, Herodes gostava muito de fazer edificações, principalmente para poder bajular a César, a quem ele prestava contas. E entre todas essas edificações, foi Herodes o Grande que fez a ampliação do Templo de Jerusalém. O templo foi construído no ano 957 por Salomão, depois ele foi destruído no ano 586 pelos babilônios, foi reconstruído novamente por Zorobabel no ano 516 e passados-se quase 500 anos, por volta do ano 25 ao ano 30 a.C., Herodes amplia e restaura o templo, fazendo com que o templo tivesse uma dimensão quase que o dobro do templo de Salomão. Ele fez essas reformas não porque compartilhava da fé judaica. Pelo contrário, Herodes fez essa reforma para que pudesse bajular tanto a César como também os judeus. É que ele não queria que tivesse nenhuma revolta no território que ele governava. Então, quando os judeus viram aquele embelezamento que Herodes deu ao templo e a sua ampliação, de certa forma, por um período de tempo, houve uma certa paz em Israel. No ano 66 d.C., Israel vai viver um dos seus períodos mais turbulentos. Havia muita crise financeira, havia cobranças de impostos de forma injusta, havia crises no governo, assassinatos políticos e, se não bastasse isso, muitos bandidos tinham a liberdade de roubar a propriedade das pessoas sem que ninguém fizesse nada. E no ano 66, uma sinagoga foi incendiada. Isso foi o pontapé inicial, a faísca que faltava para que houvesse uma grande revolta interna e o povo se rebelou contra os romanos. Essa revolta chegou-se até Jerusalém, onde 3.600 pessoas foram mortas. Do ano 66 ao ano 69 d.C., os romanos vão destruir praticamente quase todos os lugares de Israel, restando apenas alguns locais, entre eles Massada, Heródion e também Jerusalém. O ano ainda é 69 d.C. E se não bastasse os problemas que Jerusalém estava enfrentando, os problemas também chegaram em Roma. Nero havia cometido suicídio.
O general chamado Vespasiano, que estava encarregado de cercar e tomar Jerusalém, é obrigado a retornar para Roma devido ao suicídio de Nero. Vespasiano, ao chegar em Roma, é proclamado novo imperador. Ele manda o seu filho Tito até Jerusalém com 4 legiões de soldados. Os soldados cercam novamente Jerusalém. Esse cerco dura por volta de 4 meses, até que eles conseguem destruir as muralhas de Jerusalém e destroem toda a cidade, fazendo com que muitos dos judeus fossem vendidos como escravos, outros foram mortos, outros também foram crucificados. Toda a cidade de Jerusalém foi completamente devastada no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém é destruída e o templo também é completamente devastado pelos romanos. Após a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo pelos romanos, o povo de Israel não tinha mais um local físico onde que eles pudessem estudar e aprender a palavra de Deus. Foi por causa disso que a maioria dos mestres e rabinos construíram uma escola numa cidade chamada Jamna, onde eles pudessem ensinar e aprender a palavra de Deus. Durante esse período, Adriano, que era o novo imperador de Roma, construiu um grande santuário dedicado a um deus romano chamado Júpiter. Ele ergueu esse templo, esse santuário, onde estava o templo de Jerusalém, que havia sido construído por Salomão e ampliado por Herodes. Isso soou como uma grande afronta no povo de Israel. Afronta tão grande que no ano 132 a 135 depois de Cristo, uma outra revolta judaica vai acontecer. Eles estavam sob a liderança de um homem chamado Bar Coqueba ou Bar Cociba. Esse homem se dizia ser o Messias. Ele se autoproclamava ser o Messias e libertador do povo de Israel. Ele dizia que libertaria essa nação do jugo romano. O que aconteceu foi um desastre. Os romanos destruíram completamente Jerusalém no ano 135 depois de Cristo, e se não bastasse a destruição, eles fizeram um decreto impedindo com que qualquer judeu entrasse ou retornasse novamente em Jerusalém. A partir do ano 135 depois de Cristo, todos os judeus foram expulsos da sua nação, e é por causa disso que você ouve muitos registros em livros de histórias dizendo que os judeus ficaram fora da sua pátria e da sua nação por mais de 1800 anos. Os judeus vão retornar para sua pátria só no ano de 1948, quando é criado o Estado de Israel, e ali novamente os judeus podem retornar à sua pátria. Eles ficaram por mais de 1800 anos vivendo em várias regiões, e desde 1948 o povo de Israel tem enfrentado muitos conflitos entre as nações vizinhas que não aceitou a criação desse novo Estado de Israel. E no local onde estava construído o templo, hoje está construída uma grande mesquita. Israel ainda tem o grande sonho de construir o seu terceiro templo, só que esse sonho por enquanto ainda está um pouco distante, ainda não foi colocado em prática a construção do templo, embora exista o Instituto do Templo, que é um local onde a maioria dos utensílios e roupas dos sacerdotes já foram feitas, aguardando a autorização para construir o templo, só que o problema político e territorial dificulta muito essa construção. Espero que você tenha gostado dessa história, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e até o próximo vídeo.